Hoje vamos falar do Bitcoin. Já subiu 140% em 2023 e a pergunta é: como será 2024? Vale a pena comprar, esperar uma correção? E no vídeo de hoje ainda vamos mostrar um indicador que mostra qual a melhor hora de comprar e vender. Então fica até o final do vídeo. Eita! Antes de mais nada, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber a notificação de todo o nosso conteúdo. Bom, esse vídeo vai ser fantástico, realmente a gente vai passar por todos os cenários do Bitcoin, analisando seus ciclos e mostrando para você um indicador que vai ser um indicador de compra ou de venda do Bitcoin. Então, fica até o final que esse vídeo está demais. Bom, lá no início vou passar uma breve história do Bitcoin de forma bem rapidinha, né? Mas o Bitcoin foi criado lá em 2008. Foi durante a crise do subprime, né, que foi justamente quando a população, enfim, perdeu a confiança nos bancos, né, no sistema financeiro, que até então era inquestionável, né? O sistema financeiro se dava como 100% seguro. E aí, após a crise do subprime, gerou essa desconfiança muito grande, onde muitas pessoas perderam dinheiro que estava em alguns bancos que foram à falência. Então o Bitcoin surgiu nesse timing perfeito, né, que é um momento que é uma moeda descentralizada, que não tem governos por trás, não tem o sistema financeiro tradicional por trás e fez com que o Bitcoin se tornasse o que ele é hoje. Obviamente não foi só isso, né? O Bitcoin ele veio com uma escritura, não é minha palavra, mas ele veio muito bem preparado. Tá? Então lá em 2008, quando ele surgiu, né, o Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, ninguém sabe quem é até hoje, ele criou o Bitcoin, toda a sua estruturação, até agora, 2140, que vai ser, nós vamos falar mais para frente, que vai acontecer, tudo está bem desenhado desde lá seu surgimento. Então, a quantidade de bitcoins que vai ser minerados, os ciclos do Bitcoin, né? Como é que vai funcionar essa mineração. Então, tudo isso a gente vai entrar um pouco mais a fundo logo, mas tudo isso é importante que você saiba que foi escrito lá em 2008. Então, isso faz com que a moeda seja, né, a criptomoeda, ela seja, de certo modo, intransponível, que não consiga ninguém entrar no meio dela e mudar sua codificação. Então, está tudo escrito desde 2008, isso não tem como entrar e intervir para criar novas moedas ou para mudar todo o seu sistema, todo o seu código, tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Sobre Satoshi Nakamoto, como eu falei, é um pseudônimo, ninguém sabe quem é. Existe teoria sim, né, e a teoria mais forte é que quem criou o Bitcoin, quem é o Satoshi Nakamoto, seja Hal Finney. Hal Finney, o Guto vai botar aqui na tela para vocês, né? Tem esse senhorzinho da foto, tá? Ele sofria da mesma doença degenerativa que Stephen Hawking, né? Que é esclerose lateral amiotrófica. Tá? Só que Hal Finney, vai uma curiosidade, ele está em criogenia. Então, conforme o tempo ele foi se definhando, né, essa doença faz isso com as pessoas, ele foi posto em criogenia, então ele está congelado nesse momento, esperando para que um dia, sim, tenha a cura para a sua doença. Então, para saber realmente se ele é, talvez só quando vinha a cura daqui a pouco dessa doença, ele realmente ser descongelado, né, e voltar aí à vida. Então vamos falar aí sobre a mineração do Bitcoin, como ele é criado, como é que são construídos os novos Bitcoins. Então, é a partir aí dessa mineração, o Bitcoin ele já teve estabelecido quantos Bitcoins ele teria até o final aí da sua mineração, já desde a sua fase inicial, quando foi criado esse algoritmo. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente vai ter um número máximo aí de 21 milhões de Bitcoins. E como é que isso acontece, essa mineração? Essa mineração, ela passa por uns ciclos aí de 4 anos, onde a cada 4 anos a eficiência dessa produção, dessa criação de Bitcoins, ela é reduzida pela metade. Então, isso faz com que gere também aí uma escassez em relação ao próprio Bitcoin, né? Então, ele vai reduzindo a sua oferta ao longo do tempo, e a gente vem vendo uma demanda maior, né? Então, tudo isso são casos que a gente vai colocar aí também em relação a pontos futuros aí de benefícios do Bitcoin. Mas a gente pode ver também que 93% desses Bitcoins eles já foram minerados. A gente tem aí mais 7%. Mas como ele vai reduzindo ao longo do tempo, isso ainda vai um certo tempo aí até a gente conseguir realmente minerar tudo. E a expectativa é que isso ocorra lá para o ano de 2140. E como é que é essa redução? A gente vai ver agora, tem uma tabela aí na tela, onde a gente pode ver justamente isso, né? Que a eficiência dessa mineração, dessa produção de Bitcoin, ela vem caindo pela metade a cada ciclo, né? Então, tendo lá no ciclo 2009, 2012, 7.200 Bitcoins por dia, depois 3.600, e assim ele vem reduzindo aí para os patamares agora aí de 2024, 2028, onde vai ter uma mineração aí de 450 Bitcoins aproximadamente por dia. Esse evento, né, que a gente chama aí a cada 4 anos, é o halving, que é justamente quando acontece isso aí, quando tem essa redução aí da eficiência
da geração, da mineração desses bitcoins. E isso impacta profundamente aí no resultado, na performance do Bitcoin ao longo do tempo, e é o que a gente vai falar aí mais para frente. Bom, vamos analisar agora os 4 ciclos do Bitcoin, né? O Thiago comentou que é um intervalo de 4 anos que acontece o halving, então dentro desses 4 anos ele tem 4 ciclos bem definidos, que é a acumulação, a reacumulação, o bull market, que é quando ele sobe um monte, e o bear market, quando ele cai bastante. Então tem um gráfico aí na tela onde a gente vai analisar esses 4 pontos do ciclo aí para vocês, tá? A gente consegue ver ali, então, mais precisamente, 2013 a 2016, a 2017 ali a 2020, como é que acontece esses ciclos, tá? A duração de cada ciclo ela pode variar, não é uma duração exata, mas normalmente ela dura ali de 6 meses a 1 ano, né? 6 meses a 1 ano e 2, 3 meses. Então tem essa variação em cada ciclo. Mas a gente consegue ver o quê? Né? Que logo depois do bull market, logo depois que o Bitcoin ele sobe bastante, vem o bear market, que é o mercado de queda. E aí ele atinge o seu ponto mínimo. Quando ele atinge seu ponto mínimo de queda, a gente entra na fase de acumulação, que é quando ele lateraliza em um certo patamar. Depois ele lateralizar nesse certo patamar, ele tem uma breve subida, né, uma breve corrida ali, e aí entra na reacumulação, que é também uma lateralização, pegando gás, pegando impulso para um próximo halving e para um próximo bull market. O que a gente consegue ver ali é que também o bull market ele não acontece imediatamente após o halving. Ele sempre tem um tempinho, né? Como eu falei, ele vai pegando fôlego, pegando corpo, e aí logo depois, ali, um período depois, acontece realmente o bull market, tá? Então, quando vai acontecer o próximo halving? No gráfico seguinte, a gente consegue ver ali que ele está marcado ali um pouquinho depois de 2024, né? E a expectativa é que aconteça, então, em abril. Então, nós temos aí mais 4 meses até o próximo cenário, o próximo halving, desculpa, né? A próxima queda de mineração do Bitcoin. E ali também, nesse gráfico, a gente consegue ver, entender um pouco mais a questão de cenários. Consegue ver bem que a alta, né, o forte da alta, ela acontece logo um pouquinho depois do halving, né? Ele segue crescendo um pouco depois, mas a alta mesmo, aquela que multiplica o capital por N vezes, acontece um pouco depois do halving e não imediatamente depois. Um ponto importante aí para 2024 também, a gente tem visto aí em 2023 uma subida do Bitcoin, né, mas ele ainda não atingiu as suas máximas. Agora a gente está aí na casa dos 43, 44 mil dólares, mas a sua máxima foi ali em 2021, aproximadamente 64 mil dólares. A gente vai colocar aqui na tela esse gráfico. Então, a gente pode ver sim que tem uma expectativa muito grande de crescimento aí para o Bitcoin. O Jonas já explicou aí os ciclos, né? E a gente pode ver que a gente realmente está num bom período. Isso já aconteceu em 2023, a gente já falava bastante sobre isso, e a gente pode ter bons ganhos aí em 2024. A gente até vai colocar também mais um gráfico aqui na tela que fala sobre um estudo sobre qual o valor que ele pode chegar. Esse estudo ele foi feito ao longo do tempo, a gente pode ver aqui no gráfico mais colorido, que é realmente o valor do Bitcoin, e na parte mais em vermelho, essa curva em vermelho aqui, né, mostrando quais são as projeções. A gente pode ver que se aproximou bastante, e ali para o ano de 2024, 2025, a gente pode chegar na casa de 350 a 400 mil dólares o valor do Bitcoin. Claro que isso é um valor bem expressivo, né? A gente não acredita aí numa projeção tão otimista, mas tem pontos positivos sim que levam a nos acreditar nisso. São diversas questões que a gente vai citar alguma delas aqui, né? Então, por exemplo, hoje o sistema financeiro ele vem passando por algumas crises, como a gente viu aí no início do ano, em fevereiro, né? Então as pessoas elas buscam outras alternativas aí em relação à segurança do seu patrimônio. A gente também teve uma curva de aceitação muito grande do Bitcoin nos últimos tempos. Isso a gente pode ver por reservas de países como Estados Unidos, China, que acabaram aumentando suas reservas de Bitcoin. Além disso, cada vez mais frequente a gente vê caixas eletrônicos onde tu consegue aí fazer uma transação em Bitcoins, né? Até mesmo em diversos estabelecimentos. As próprias empresas, elas também estão acumulando cada vez mais Bitcoins em seu caixa, né? Então isso nos leva a ver toda aquela crescente da demanda que eu comentei antes, né? A gente também passou por uma crise nos últimos anos, isso fez com que a economia de diversos países ela fosse afetada, né? Então as pessoas procurando aí outras alternativas, a moeda mais forte, a economia mais forte, os Estados Unidos também passando por alguns problemas, a gente vendo aí a taxa de juros em níveis altos, então tudo isso vai nos levando a pensar realmente nessa possibilidade de crescimento. E uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né? Falei antes ali, 21 milhões de Bitcoins
vão ser minerados. Então, a gente não tem a possibilidade aí de um Bitcoin por milionário. Então, todos esses fatores nos levam realmente a pensar aí num crescimento do Bitcoin. E a pergunta que fica é, que hora eu devo comprar e vender o Bitcoin? Então, vamos mostrar isso para vocês através de alguns estudos. O que todo mundo pensa sempre, vou comprar lá quando está em queda e vender quando está em alta. Esse é o melhor dos mundos. Mas como eu vou saber isso? É muito difícil conseguir acertar. E a gente vai mostrar justamente isso. Fazendo um estudo onde se a gente fosse investir aí nas quedas ou se a gente fizesse aportes constantes, né? Ter um controle ali de investimento e fazer aportes constantes em Bitcoins. A gente vai ter aqui dentro desse estudo, já tem a imagem aqui na tela, onde se é investido $4.800, num primeiro momento aqui só nas quedas, o retorno seria aí de $10.512, um retorno de 112%, né? Considerando que eu teria que acertar ainda onde todas as mínimas aí para saber o tempo exato de investimento, tanto nessas quedas. Já se eu fizer um controle ali e fazer todos esses aportes constantes aí ao longo desse ciclo de 4 anos, a gente está avaliando aqui um ciclo de 4 anos do Bitcoin, eu vou ter um retorno muito maior. Então agora a gente vendo aqui o gráfico e o resultado. Investindo os mesmos 4.800 e fazendo esses aportes constantes, eu vou ter ali um retorno de $21 mil e percentualmente um retorno muito maior também, né? Então 339%. Então a gente pode ver que ter uma estratégia clara aí de investimento pode nos trazer retornos muito maiores. Bom, agora vamos para a tela então, para mostrar esse indicador que a gente comentou, né, que é um indicador de compra e venda do Bitcoin. Esse indicador é o MVRV, que é a relação entre o valor de mercado de criptoativo e o valor realizado. Então, eu vou mostrar para vocês agora no gráfico, né, qual a relação que tem do MVRV, né, com o preço do Bitcoin, para a gente entender isso como funciona perfeito. Bom, já estamos aqui na tela, então, no site Coinmetrics, a gente consegue ver essa questão que eu comentei para vocês. E aqui, em vermelho, está o preço do Bitcoin, e em verde está o MVRV do Bitcoin. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que os ciclos eles são parecidos. Os ciclos não, desculpe. Que o gráfico ele é extremamente igual, né? Então, a relação entre valor de mercado do Bitcoin e MVRV, ela anda de forma constante. Então, o que a gente consegue prestar atenção? Que nos picos máximos, quando a gente atingiu aqui em 2013, o MVRV estava em 4,31. Nesse pico máximo, ele estava em 4,2. Nesse outro pico ele estava em 3,5. Então, todas as vezes que o Bitcoin atingiu as máximas, o MVRV estava acima de 3,5. E toda vez que o Bitcoin atingiu as mínimas após as quedas, o MVRV estava abaixo de 1,5. Isso a gente consegue ver aqui em 2013, conseguimos ver aqui em 2015, quando a gente atingiu 0,75, conseguimos ver aqui em 2020 também. Então, todas as vezes que o Bitcoin está a preços extremamente atrativos, o MVRV está abaixo de 1,5. E todas as vezes que o Bitcoin está atingindo as máximas ou perto das máximas, o MVRV está acima de 3,5. Claro que, pessoal, o quanto isso pode ultrapassar os 3,5 a gente não tem como saber. Como eu mostrei para vocês, aqui em 2013 ele atingiu 5,6, aqui em 2017 ele atingiu 4,3, aqui em 2021 ele atingiu 3,6, 3,7. Então, o que a gente percebe é que sim, esse indicador é extremamente interessante, é um dos melhores indicadores, se não o melhor, na minha concepção, na verdade, para analisar preço de Bitcoin, mas a gente não tem como ter 100% de certeza onde é que ele pode chegar nos máximos e onde ele pode chegar nos mínimos. O que a gente tem que ter em mente, sim, MVRV abaixo de 1,5, 2, é um momento excelente para compra. E MVRV acima de 3,5 já é um indicativo que ele pode estar ali chegando às máximas. Hoje, a gente consegue ver o MVRV na casa dos 2, 1,97 e 2. Então, ainda indicando que, teoricamente, ele tem muito ainda a subir. Esse indicador ainda tem muito a crescer e atingir os patamares lá de venda, vamos dizer assim. Então, pode sim ser um bom momento ainda de compra, né? A gente começou o vídeo justamente com isso. Já subiu 130% em 2023. Será que ainda vale a pena? Então, segundo os indicadores, segundo o que a gente cria de expectativa e gera de expectativa em cima da criptomoeda, o que ela pode atingir, sim, estamos provavelmente em um momento ainda que é um momento bom de compra se você ainda não investe na criptomoeda. Bom, voltando para cá, pessoal, claro que a gente tem que entender os riscos também na moeda, né? O Bitcoin, assim como todas as criptomoedas, eles têm uma volatilidade muito alta. Então, corre sim um risco, uma realização de mercado de 10%, 15% num dia é perfeitamente normal dentro do cenário cripto. Então, você tem que ter estômago
para aguentar essa volatilidade, você tem que entender qual é o objetivo por trás do Bitcoin e não simplesmente comprar porque alguém mandou comprar, tá? Porque se você não entender o objetivo por trás, você vai se assustar com as quedas que vão acontecer. Tá? É muito fácil agora no cenário de alta comprar e achar que está tudo maravilhoso. Mas se vir uma queda de 10, 15%, como eu falei, é perfeitamente normal, e você não tiver com os fundamentos bem sólidos que fizeram você comprar moeda, você vai se assustar e você vai vender e vai perder dinheiro. Então, muito cuidado, não é para sair comprando simplesmente porque foi falado que o Bitcoin era bom. Você tem que estudar e tem que entender bem como é que funciona para investir de forma tranquila. Então não se esqueça de comentar aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida aí sobre o Bitcoin, se você já investe em Bitcoin, qual a sua perspectiva para o ano de 2024. Também curtir esse vídeo para nos ajudar aí a ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e compartilhar com aquele amigo que ainda não investe em Bitcoin. Nos siga em todas as redes aí, @sejamholder. Isso aí, valeu!